Então, na reunião de hoje, a gente vai terminar aquele notebook do User Defined Functions, que é os exercícios de laboratório que ficou aí como lição de casa. Então, vamos primeiro executar esse setup aqui do notebook. Pronto. E agora vamos passar para o laboratório. Então, nesse laboratório, nós temos 3 tarefas aí, que é definir um ODF com um rótulo para o dia da semana, aplicar essa UDF para rotular e classificar os dias da semana e plotar os usuários ativos por dia de semana como um gráfico de barra. Essa tarefa nós fizemos, acho que duas reuniões atrás, e tinha ficado aquele gráfico lá por ordem alfabética dos dias da semana, né? Então, por exemplo, segunda-feira começou com segunda, mas depois aí teve um outro dia da semana, acho que é sexta, não, começou com sexta-feira, né? Porque é o primeiro dia da semana com F, né? Começa com F, Friday. Depois foi Monday, né? Porque estava em ordem alfabética de dia de semana em inglês. Hoje a gente vai fazer o mesmo gráfico, mas vai colocar por dia de semana, começando no sábado e indo até o domingo. Na ordem certa dos dias da semana, não na ordem alfabética. Então, primeira coisa, nós vamos carregar aquele data frame lá, que nós fizemos duas reuniões atrás, né, que é esse daqui, que ele vai carregar os events path aqui, e vai pegar esse TS aqui, que é um número inteiro, que é o número de microsegundos, né? Aí ele vai dividir por 1 milhão para obter o número de segundos, né? E vai transformar num timestamp. Depois ele vai pegar esse timestamp e transformar para uma data. Depois ele vai fazer agrupar por data, e aí ele vai contar quantos user IDs tem em cada data, ou seja, quantos usuários diferentes tiveram ou entraram no site, né, em cada data. Depois ele vai colocar uma coluna day, né, que vai ser a data, né, com esse formato E aqui, que é o dia da semana, né? Aí vai agrupar por dia e vai pegar a média dos usuários ativos por dia e vai chamar de AVG Users. Então, ele vai obter a média dos usuários ativos por cada dia de semana. Vamos executar. Então, aqui está. Então, se vocês tirarem um gráfico, né, ele vai ficar fora da ordem aqui, né? Fora da ordem. Mesmo que vocês coloquem um sort by day aqui, ele vai ordenar em ordem alfabética, não em ordem de data mesmo, né? De dia de semana. Então ficou esse resultado aqui. Até a Patrícia perguntou assim, mas não fica na ordem certa aqui os dias? Aí nós respondemos que não fica porque ele vai fazer por ordem de ordem alfabética de dia, não por ordem
dos dias da semana, como tem que ser, né? Então, aqui nós vamos usar uma função do Python aqui, que chama Label Day of Week. Ele vai ter um dicionário aqui que traduz cada dia de semana para um número. Então, Sunday é 1, Monday 2, assim por diante, né? Até Saturday, que é 7. Então, na ordem dos dias da semana aqui, e a gente vai pegar esse dia da semana, né? Aqui do dicionário. Então, vai pegar o 1, por exemplo, aqui, e vai colocar um traço. Se for o day for sun, por exemplo, ele vai pegar o 1, um tracinho, sun. Se for Monday, vai pegar 2, tracinho, man. Assim por diante. Então, essa função vai fazer isso. Agora, aqui a tarefa que a gente vai ter é transformar essa função, que é uma função do Python, transformar ela numa UDF, para usar no Spark. Então, uma função de Spark é uma função que transforma uma coluna em outra coluna. Então, ele tem a entrada, uma coluna, e a saída da função é uma outra coluna. Então, é de coluna para coluna. Nós vamos dar aí 1 minuto para vocês pensarem, aí nós vamos fazer junto. Bom, então aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é importar, né? Então vamos colocar aqui from spark.sql. Nós vamos importar a coluna, né? Nós vamos precisar desse import column, que é o tipo de dados que é a coluna, porque nós vamos fazer uma função de coluna para coluna. E vamos importar também o PySpark.sql.functions como P maiúsculo. Então, feito isso, nós vamos definir uma função label ao UDF, que vai receber um parâmetro que a gente vai chamar de day, que vai ser uma column, não vai ser uma string. Vai devolver, vai retornar uma outra column. Aí o que vai retornar esse. Deixa eu colocar aqui para colocar 4
indentação de 4 espaços. Que normalmente a gente usa indentação de 4 espaços no Python, né? Tá? Indentação de 4 espaços. Nós vamos retornar. Aí nós vamos usar a função UDF. A função UDF é uma função de ordem superior que ele pega uma função e retorna uma outra função. Então, ele vai pegar esse label day of week. O primeiro parâmetro dessa função UDF é o nome da função que você quer transformar em UDF. E o segundo parâmetro é o tipo de resultado. Vai ser um tipo string. Aqui a gente coloca o string não str, como bota no Python, porque esse string aqui é o tipo da função em SQL. Então, string, o valor de retorno é um string SQL. Aí, então, essa função aqui é uma função de ordem superior, então ela retorna uma função, ela, ele incide sobre uma função, né? Toma como valor de entrada uma função e retorna uma função. Então, aí essa função nós vamos aplicar sobre o dia. Então, fica essa sintaxe aqui com 2 parênteses, né? Porque é uma função de ordem superior. Vamos executar isso daqui, pronto. Então, nós definimos uma função, uma UDF, aí com base numa função Python. E agora nós vamos aplicar essa UDF para rotular e classificar por dia de semana. Como essa função começa com o dígito ele transforma aqueles dias que está em inglês aqui, ele vai transformar, primeiro vai colocar o dia numericamente no começo da string. Então, se eu fizer o sort pelo dia, dessa forma aqui, ele vai classificar primeiro pelo número que está na frente. Então, aí vai ficar na ordem certa. Então, nós vamos classificar por esse dia aí, obtido pela UDF, né? E aí nós vamos plotar o gráfico. Aí deve dar um gráfico aqui que os dias aqui vão estar na ordem certa. Então, vamos dar aí 1 minuto para vocês pensarem. E aí nós vamos fazer junto esse exercício. Então, vamos lá. Nós vamos... então, nós vamos pegar o DF lá, né? Nós vamos trocar a coluna day e nós vamos usar esse label down UDF.
aqui sobre a coluna Day. Então, a coluna Day, a gente vai transformar, vai chamar, continuar chamando de Day, só que agora vai ser o resultado da aplicação dessa função, label down UDF. Aí nós vamos fazer sort pelo Day e é só isso. O data frame vai ser isso daí, né? Então, o data frame, acho que ele chamou de. ah, Vamos chamar isso daqui de ah, DITF, por exemplo. Tá? Aí vamos fazer o display desse DIDF. Então, aqui vocês podem ver que já está ordenado pelo dia da semana certa, porque ele vai ordenar por esse primeiro número aqui, que é o resultado da aplicação da UDF em cima do dia inglês aqui. Aí a gente pode plotar o gráfico, né, de barras, aí a gente vai ver que tá na ordem certa aqui, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. E agora, então, nós vamos limpar a sala de aula aqui.